No Rio de Janeiro do século XIX, a capoeira não era jogo. Era arma política. Era linguagem da rua. Era moeda de poder. E no meio desse mundo violento, desigual e profundamente racista, um nome causava silêncio imediato: Manduca da Praia. Hoje, muitos o chamam de mestre de capoeira. Mas será que essa palavra cabe aqui? Fica comigo até o final, porque este episódio não é sobre exaltação. É sobre entendimento histórico. O Rio de Janeiro de 1850 não era a cidade turística que conhecemos hoje. Era a capital de um império escravocrata. Segundo cronistas como Luiz Edmundo e historiadores como Carlos Eugênio Líbano Soares, era uma cidade marcada por escravidão urbana intensa, pobreza extrema, violência policial, disputas políticas nas ruas, eleições manipuladas à força. A capoeira surge nesse ambiente como ferramenta de sobrevivência para negros livres, escravizados de ganho e homens pobres, mas também como instrumento de coerção. Aqui precisamos explicar um termo essencial: maltas. As maltas eram grupos organizados de capoeiras, verdadeiras gangues urbanas. As duas mais famosas do Rio eram Nagos, Guaiamus. Essas maltas controlavam bairros inteiros, protegiam aliados políticos, intimidavam adversários, interferiam diretamente em eleições. Cada malta tinha símbolos, territórios, códigos e alianças. Segundo Líbano Soares, a capoeira urbana do século XIX estava profundamente ligada à violência política organizada. Não era folclore, era poder. Nagos, ligados majoritariamente a negros de origem africana, sobretudo iorubais, atuavam no centro e áreas portuárias. Guaiamus, mais miscigenados, ligados a setores populares brancos e mestiços, atuavam em zonas mais afastadas. As rivalidades entre essas maltas geravam confrontos sangrentos, muitas vezes com o aval de políticos locais. É nesse cenário que Manduca surge. Outro termo importante: valentão. O valentão não era apenas um brigão. Era um agente informal de poder. Valentões cobravam proteção, serviam como guarda-costas, intimidavam eleitores, resolviam disputas na força. Manduca da Praia se encaixa perfeitamente aqui. Ele não era marginalizado, era integrado ao sistema. Manduca da Praia, provavelmente Manuel Alves, vivia no Rio por volta de 1850. Era dono de um posto de peixe, financeiramente estável, bem vestido, socialmente influente. Usava bengala de madeira de lei, navalha, punhal. Não frequentava rodas. Não cantava. Não ensinava. Sua capoeira era luta de rua armada. Manduca respondeu a 27 processos judiciais, agressões, ferimentos graves, confrontos armados. Foi absolvido em todos. Por quê? Porque tinha amigos influentes, relações políticas, utilidade para o sistema. Ele não enfrentava o poder. Ele operava dentro dele. O famoso duelo com o deputado português, Santana, virou lenda. Mas precisamos olhar com cuidado. Não foi uma roda, um ritual, um ensinamento. Foi violência como entretenimento, típica da época. Transformar isso em símbolo pedagógico da capoeira é, no mínimo, questionável. Cantigas dizem: o melhor capoeira foi Manduca da Praia. Mas música não é fonte histórica primária. Ela exagera. Ela romantiza. Ela cria heróis. Manduca virou mito porque era temido. Era elegante. Era violento. Era eficaz. Mas mito não é sinônimo de mestre. Aqui está o ponto central. Um mestre de capoeira, historicamente, é alguém que
ensina, transmite, forma pessoas, constrói tradição. Manduca não deixou linhagem, não fundou escola, não ensinou, não sistematizou saber. Chamá-lo de mestre diz mais sobre nossa romantização da violência do que sobre a história real. Isso não apaga Manduca, mas o coloca em seu lugar histórico correto, o de valentão influente, não o de educador. Manduca da Praia nos obriga a fazer perguntas difíceis. Quantos personagens da capoeira foram elevados ao status de mestres, sem jamais terem ensinado? Se este episódio te fez pensar, inscreva-se no Vozes da Mandinga, ative o sininho e compartilhe. E agora eu quero ouvir você. Manduca da Praia foi mestre, ou apenas um produto violento do seu tempo? Deixe seu comentário. Axé. E até a próxima roda.